Bom, eu quero falar sobre Malaquias. Malaquias foi escrito mais ou menos 430 anos, 420 antes de Cristo. Foi escrito 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. 100 anos depois, através de Malaquias, Deus envia uma nova mensagem ao povo de Israel. O que estava acontecendo nessa época? Quando eles voltam, todo o cenário é de reconstrução econômica, política, financeira, social. Eles estão trabalhando na reconstrução das casas, nas plantações. E é aquele espírito da reconstrução. Mas depois de muito tempo, eles começam a se desanimar, porque eles não veem as profecias se cumprindo, que haveria uma grande restauração da nação de Israel. Profecias que foram feitas por Jeremias, por Isaías, por Ezequiel. O templo já havia se reconstruído, Neemias já tinha levantado os muros, porém, Israel não tinha liberdade política, econômica, pagava pesados impostos aos persas, então havia muita dificuldade. Estava havendo ainda pobreza, estava havendo desemprego, estava havendo dificuldade nas plantações, e aquilo que ainda era retido de lucro, deveria ser dado como impostos. O templo não era mais o templo de Salomão, era um templo menor. A glória do segundo templo, pelo menos fisicamente, era menor. O sacerdócio estava corrompido, o sacerdócio levítico tinha sido corrompido, e o culto a Yahvé tinha sido abandonado. Deus, vendo o esfriamento daquele povo, por que eles se esfriaram? Houve um cumprimento da profecia, eles retornarem. Então, finalmente, eles foram livres do cativeiro. Mas haviam profecias que a nação de Israel seria totalmente restaurada, seria gloriosa. E apesar da liberdade, essa promessa não tinha cumprido. Eles estavam livres, mas vivendo ainda numa servidão política, econômica, social. Então, eles começam a desleixar no culto a Yahvé. Começa a cair de nível a devoção. Estava cultuando a Deus de qualquer jeito. Então Israel passou por um esfriamento, uma apostasia, uma crise, por causa do desânimo que ocorreu, dado ao não cumprimento das profecias, que eles esperavam que a nação de Israel seria novamente a maior potência da terra. Então Deus manda os profetas para advertir Israel. Primeiro ele manda Ageu: é tempo de vós habitar nas vossas casas estucadas, e deixar o templo do Senhor. Então Ageu vai e profetiza sobre eles, e exorta, e chama o povo para restaurar o culto, para dar o seu melhor. Não adianta. Ele então manda Zacarias. Zacarias também, ele profetiza nesse tempo, no tempo pós-exílico, para que o povo também volte a cultuar Yahvé de forma plena, segundo o que foi prescrito na lei. Isso também não tem muito proveito. Então Deus manda o último profeta, e é Malaquias, o profeta Malaquias, como se fosse a última chance, o último sinal, a última advertência, o último ai de Deus para Israel. E o profeta Malaquias vem nesse cenário de caos espiritual, nesse cenário de servidão política, econômica, miséria, porém refletido no culto ao Senhor que estava abandonado. E Malaquias vai chamar de novo o povo ao arrependimento, os seus sacerdotes, o povo, a se purificarem, a se santificarem, a se guardar dos ídolos, a cultuar a Deus não porque Ele dá, mas pelo que Ele é. Esse é o pano de fundo de Malaquias, que é o que nós vamos tratar. Então ele vem para restaurar o culto ao Senhor, o sacerdócio, a ordem levítica, e o povo, junto com seus líderes, deveriam se arrepender e deveriam voltar-se ao Senhor. E o que eu quero trazer aqui para vocês, preste muita atenção, que na verdade o livro vai falar da adoração e do culto a Deus, o livro todo. Em meio à repressão, à opressão, em meio à crise, à escassez e à tribulação,
Deus queria que Israel, apesar de toda a opressão que estava sobre eles, apesar dos impostos, da escassez, dos órfãos, das viúvas, eles queriam que em meio a essa servidão, eles perseverassem fielmente em adorar a Deus, em honrar a Deus, em cultuar a Deus, em amar a Deus. Mas Israel falha por causa daquilo que externava a sua condição, que era a servidão e a miséria. E eu quero dizer isso a vocês. O que eu quero dizer? Isso falou muito comigo, especialmente comigo. Prestem todos atenção. Vejam só, você vai ver que o livro de Malaquias, a ordem levítica é corrompida, a adoração, o serviço sacerdotal é corrompido, a mesa do Senhor é corrompida, o sacrifício, as ofertas do Senhor são corrompidas. No que me roubais, nos dízimos. A família é corrompida, os casamentos mistos, que ele vai falar no capítulo 2, eu, Senhor, odeio o repúdio. Então o que eu aprendo aqui? O que Deus falou comigo? Que nós não podemos deixar de prestar culto a eles por causa da nossa condição desfavorável. Você talvez não está orando como orava, não está se santificando como santificava, não está ofertando e contribuindo como estava. Você não estava fazendo o melhor porque você não tem recurso, condição. Você não está numa condição favorável e por isso você tem o pretexto de não ter mais a intensidade que você tinha, o zelo, a fidelidade, porque promessas que te foram feitas não estão sendo respondidas, porque textos bíblicos a respeito da sua crise não se cumpriram, porque não ocorreu aquilo que você esperava depois de uma campanha de oração e jejum, depois da conversão, depois de textos, e depois de algum tempo de não ver essas promessas se cumprirem, e sim o oposto, e vir externamente uma escassez e uma crise, o seu rendimento espiritual caiu, o seu culto pessoal a Deus está sendo comprometido. E Deus ensina que independente das promessas se cumprirem nessa esfera, das crises ocorrerem ou não, eu não posso deixar o meu nível espiritual, eu não cair, eu não posso deixar de prestar culto segundo os seus preceitos. Eu não posso sujar a mesa do Senhor, tocar na sua oferta, no seu sacrifício, comprometer o templo dele que é meu corpo. Eu não posso. Que Deus requer de nós a fidelidade na prestação de culto, mesmo em meio às crises. Como isso falou comigo? Como isso falou comigo? Você está esperando que eu responda algo? Que eu cure? Que eu liberte? Que eu honre? Que eu dê poder? Para voltar a me servir como dantes? Não, pois o segredo da vida cristã é você me servir como antes, passando o que você está passando agora. Agora. É isso que está acontecendo. Você vai dizer que não serve Deus melhor, porque você está passando perseguição, afrontas, dificuldade financeira, problema na família, doenças, porque Deus não cumpriu o que prometeu, não curou, não operou o milagre, não abençoou a sua colheita, e você hoje está vivendo uma servidão, uma crise terrível, uma depressão, uma indiferença, um descaso, e isso te dá vazão para não cultuar Ele de forma devida. Falta de recurso, falta de respostas, e não é assim que deve ser feito. Porque nós estamos sendo testados, provados, analisados. A nossa fé e a nossa fidelidade a Deus, ela é provada exatamente na adversidade, no contratempo, no silêncio, naquilo que Deus não executou ainda nessa esfera.
E nós precisamos voltar, igreja. Isso falou comigo, porque eu também passo crises, desilusões. E quando eu me deparei com essa realidade, eu falei comigo, eu não posso deixar de amá-lo, não posso deixar de ser santo, de ser fiel, de ir até o fim, não posso quebrar seus preceitos, os mínimos que seja, mesmo que esteja escuro, mesmo que esteja sombrio, mesmo que ele não fale, mesmo que haja silêncio, mesmo que ele não cumpra uma promessa aqui nessa terra, eu não posso deixar de adorá-lo de forma digna, eu não posso deixar de temê-lo, eu não posso deixar de honrá-lo, eu não posso. E é essa mensagem que eu quero trazer a você. Não comprometa o seu culto pessoal a Deus por causa da sua necessidade. Não comprometa a sua adoração, não comprometa o seu sacrifício, não comprometa seu lar, seu casamento, sua vida devocional por causa de qualquer escassez e qualquer coisa que você esteja passando. O Senhor Deus é digno de toda honra, louvor, adoração, sob quaisquer circunstâncias. Sob quaisquer circunstâncias. Então, você pode estar se deparando com isso. A glória da segunda casa está menor que a da primeira. A primeira glória é o primeiro amor, a exuberância, o fulgor, as respostas de orações rápidas, milagres que ocorriam, um domínio sobre o pecado, um domínio sobre o inferno, graça, saúde, paz, prosperidade, porque Deus nos dá essas coisas, em um período da nossa conversão. Sim, mas a Bíblia diz para que estejais prontos no dia mau. Paulo vai dizer na armadura do cristão. Salomão, escrevendo Eclesiastes, vai dizer, para que venham os maus dias, até que venha, esses dias virão, esses dias maus, e nós não podemos comprometer a nossa posição diante de Deus, mesmo quando eles vierem, mesmo quando eles já, melhor, agora que eles já vieram, você não pode. Porque houve paz em Israel, houve colheita farta, houve ouro no templo, houve um rei segundo o coração de Deus, houve vitória, mas agora o cenário não era esse. Deus estava trabalhando com Israel de forma diferente, Deus já estava começando a abolir o sistema levítico, haveria uma transição a João Batista, do novo reino, que não consistia mais no templo de ouro, em colheitas, e sim da Jerusalém celeste. Deus está nos ensinando que no primeiro momento eram necessárias bênçãos, dinheiro, paz, não ter enfermidades para nos mantermos, mas agora entrou o período da maturidade, onde a Jerusalém celeste é o que importa, e Ele está trabalhando nos israelitas, ou estava trabalhando, como está trabalhando em nós, para nos darmos a eternidade, e não mais fiarmos em números, estatísticas, em benefícios de Deus, mas temos a confiança apenas na cruz de Cristo. É isso que ele está dizendo. E quando isso ocorre, o que acontece? Quando os cristãos vivem debaixo de servidão, julgo e crise, temos a tendência de abaixar, de deixar cair o nosso nível espiritual. Temos essa tendência. Isso ocorre, não é verdade? Como é que eu vou ofertar correto se eu estou tendo crise financeira? Como é que eu vou ser moralmente correto se eu estou tendo crise conjugal? Como? Como é que eu vou prestar culto se Ele não me dá recursos, os dons, o poder, almas? Como é que eu vou? Então, por causa dessa escassez, temos a propensão de baixar nosso nível de devoção. Isso ocorreu com os israelitas. Vamos ver o que aconteceu
como foi isso no livro de Malaquias. Versículo 1 diz assim, Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? E Deus responde, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. O que estava acontecendo? Eles estão murmurando. Deus vai e diz para ele, eu vos tenho amado, eu amo vocês. Deus está dizendo, não há motivo para vocês ficarem assim, não há motivo para baixar o nível de vocês, não há motivo para vocês corromper o sacerdócio, não há motivo para oferecer animal estranho na minha mesa, não há motivo para tocar nos dízimos, nas ofertas. Por que, Senhor? Porque eu vos tenho amado. Aí eles dizem assim, não que é que você tem nos amado? Israel fala assim, mostra aonde o Senhor tem nos amado. Eles estavam querendo dizer, Senhor, como é que o Senhor pode estar nos amando se nós estamos pobres, se nós estamos pagando altos impostos, se nós estamos sob a servidão desse governo persa, se há muitas viúvas desprotegidas? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, Israel. Mas em que o Senhor tem nos amado? Se o Senhor nos ama, por que o Senhor permite o sofrimento? Se o Senhor nos ama, por que o meu lar está dividido? Se o Senhor me ama, por que eu estou com crise financeira? Se o Senhor me ama, por que eu estou doente? E o Senhor vai responder, se o Senhor nos ama, em que nos tem amado? Amei, escolhi Jacó e aborreci Esaú. Primeiro, o que ele está ensinando aqui? Israel via que a bênção de Deus se manifestava de forma material. Israel julgava ser aprovado, abençoado pela prosperidade, pela riqueza, pela condição material. E por ele estar passando aquela crise de todas as sortes, eles questionavam o amor de Deus, julgando que ele não os amava, assim baixando o seu nível. E Deus está dizendo, eu provo como eu amei vocês, não é se eu dei ou deixei de dar. O que é então? Nasceram duas nações dentro do ventre da mulher de Isaac. Primeiro Esaú, mas eu escolhi, elegi Jacó, da qual vocês sois descendentes. O que quer dizer? Eu escolhi vocês, eu elegi vocês, para quê? Para ser um povo peculiar, um povo da minha aliança, um povo eterno. O que ele está querendo dizer? Esaú foi quem Deus repudiou, e os edomitas. Jacó veio as 12 tribos, aos quais fizeram alianças até o Messias, e foi o povo que herdará a Nova Jerusalém. Sabe o que Deus está explicando aqui para eles? Sabe o que Deus está ensinando para nós? Eu vos tenho amado, vocês não podem fazer isso comigo, porque eu demonstrei o meu amor. Como é que o Senhor pode ter demonstrado o seu amor se eu estou enfermo, doente e sem dinheiro? Eu demonstrei não prosperando ou dando saúde. Eu demonstrei que eu elegi vocês. Eu escolhi meu filho para morrer por vocês. Eu os salvei. Essa é a prova do meu amor. E não é condição externa. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado o seu filho Jesus a morrer por nós, pecadores. Como que Paulo mostra que Deus mostra o seu amor para conosco? Prosperando, dando carro, dando saúde, dando casamento. Deus mostra o seu muito amor para conosco, nos dando dinheiro, felicidade e paz. Não, Ele mostra o seu muito amor, tendo Ele enviado o seu Filho Jesus a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Senhor está ensinando aqui, em que vos tenho amado? Em que o Senhor nos tem amado? Ele está ensinando aqui, o meu amor não é avaliado pela condição externa de vocês,
Vocês não devem me trair porque estão doentes. Vocês não devem parar de vir à igreja porque estão sem dinheiro. Vocês não devem parar de olhar e ler a Bíblia porque o casamento está em crise. Vocês não devem deixar de se santificarem porque estão passando opressões. Mas Senhor, por que o Senhor nos livra? A prova de amor não é livramento, não. A prova de amor é que eu escrevi o seu nome no livro da vida. A prova de amor é que eu escolhi você. Eu escolhi você, Jacó. Como assim? 7 bilhões de pessoas no mundo e elas não são todas salvas. Mas quem são? Aqueles que estão aqui, aqueles que Deus chamou na sua graça, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, aquele que Deus permitiu que o evangelho fosse anunciado. Essa é a maior prova de amor. Qual é a maior prova de amor, pastor? Eu ter sido remido pelo sangue de Jesus, escolhido por Deus, eu ter sido perdoado da minha iniquidade, é a maior prova de amor. Agora, como avaliamos o amor por Deus? Por causa da nossa condição. Eu vos tenho amado. Em que você nos tem amado? Como o Senhor pode nos amar se nós não temos um templo igual ao de Salomão? Como o Senhor pode nos amar se há muitas viúvas? Como o Senhor pode nos amar se tem desemprego? Como o Senhor pode amar se eu estou com crise, doenças e problemas? E Deus está dizendo, não é essa maneira de eu provar o meu amor. Não condicionem o meu amor e aprovação pelo que vocês recebem. E tem um monte de gente aqui que entende exatamente o amor como Israel entendia: bênção, prosperidade, saúde e paz, e não a salvação em Cristo. Então ele está dizendo no primeiro princípio: não deixa de orar, não deixa de ler a palavra, não deixa de vir nos cultos, não deixa de guardar os olhos, não deixa de ser santo, não baixa a guarda por causa da servidão econômica, financeira, familiar. Por que, Senhor? Porque eu vos tenho amado, eu vos provei meu amor. Como? Elegendo vocês, salvando vocês, dando meu filho para morrer, escrevendo vosso nome no livro da vida. Isso deve ser suficiente para vocês me honrarem. Isso deve ser suficiente para vocês lerem a Bíblia todo dia. Isso deve ser suficiente para vocês orarem todo dia. Isso deve ser suficiente para santificar e fugir do pecado todos os dias. Deve ser assim. Segundo, e aqui ele vai dizer, olha lá por exemplo, versículo 3: porém aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra da perversidade, povo contra quem o Senhor Deus está irado para sempre. O que significa aqui? Ele está dizendo: Israel, você quer motivo maior para você me amar? Qual é? Que você é Jacó, o povo poupado, salvo. Você poderia ser Edom, Esaú, aquele quem eu me iro, a quem eu vou condenar, os ímpios. Os ímpios. Você poderia ser eles. Não teve nada que você possa ter feito para ser salvo ou para ser condenado. Aprove a Deus misericórdia, graça, soberania. Então, por exemplo, ele está dizendo: eu aborreci quem? Quem eu vou destruir, quem eu vou condenar, quem eu vou matar. Vocês, porém, eu vou poupar, eu vou dar vida eterna. A minha ira não vai ser descarregada sobre vocês. E isso é o suficiente para eu prestar culto a Ele. E 5, os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O que significa o 5? Quando eu entendo o que Deus fez por mim, quando eu entendo que eu devo cultuá-lo, não é por causa de uma doença, dinheiro ou por causa de um casamento, mas pelo sacrifício dele na cruz, por me perdoar, quando eu compreendo
todos os olhos dirão: grande é o Senhor. Todos os olhos dirão, e também fora dos limites de Israel. Quando eu tenho essa compreensão, eu não entrego animal coxo na mesa, eu não fraudo, eu não roubo a sua oferta, eu não faço de qualquer jeito. Quando eu compreendo que era para ele ter me rachado no meio, mas me escolheu para a eternidade, eu ofereço um culto aceitável a Deus, eu louvo a Deus. Então o 5 diz: vossos olhos verão o quê? A minha justiça, o meu favor, a minha misericórdia. Então, quando verdes isso, direis: grande é o Senhor. Aqui sabe o que está dizendo? Bendito é o Senhor, adorado é o Senhor, santo é o Senhor. Agora, por que você não está dizendo grande é o Senhor? Como você disse que eu não estou dizendo grande é o Senhor? Qual a vida cristã que você está levando? Com quanto e quando você oferta? Com quanto e quando você lê a Bíblia? Com quando e quanto você guarda os olhos, se santifica, ama, chora, ora, jejua, se guarda? E por que você não está dizendo isso? Por causa da pressão. As promessas seculares, secundárias, não se cumpriram. Por que você não chama ele de grande? Porque você não está percebendo o que ele fez. Eu vos tenho amado. Mas em que nos tem amado, se eu estou passando esse perrengue? Você não é amado pelo perrengue, passá-lo ou deixá-lo, mas porque eu te chamei para minha graça, porque eu te salvei. E quando você ver isso, que eu poupei você, mas o seu amigo e vizinho eu vou fulminar no inferno, você vai dizer: grande é o Senhor, Deus de misericórdia e justiça. Versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? O que ele está dizendo aqui? Deus merece honra devida. Sem perceber, nós não estamos dando. Vocês não oram? Senhor, meu Deus e meu Pai. Vocês não oram: Pai nosso que estás no céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Vocês não chamam de Deus, não chamam de Senhor. Ele diz assim: se eu sou o Pai, cadê minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Por que vocês estão me tratando desse jeito? Por que você acha que cada vida cristã é o jeito que você leva? Por que você acha que Deus tem que aturar, tolerar o seu jeito de adorar? Esse jeito vulgar, carnal. Parece que tem que ser do seu jeito. Até o jeito do camarada sentar na cadeira parece que é para provocar Deus. Parece que é para dizer: olha, vou te falar, eu estou perdendo a paciência. Eu estou perdendo até o jeito de se posturar. E ele está dizendo: se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito? Até o jeito do camarada se posturar. Deus é que está por aqui de você, meu amigo. Não é o contrário, não. Ele está dizendo aqui, está enfadado de Israel. Se eu sou o Senhor, se eu sou o pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito? Aí Israel vai dizer, diz o Senhor dos Exércitos: os sacerdotes, desprezai meu nome. Mas ele diz: em que desprezamos teu nome? Ele vai responder: quando ofereceis sobre o meu altar pão imundo, ainda perguntais: em que te havemos profanado?
Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Se eu sou o Senhor, cadê o respeito? Se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Vós profanais o meu altar, desprezai o meu nome, o nome. Então, Israel, em que desprezamos o teu nome? Começa a segunda pergunta. Vocês não estão me dando a honra devida. Vocês não estão me dando a honra necessária. Vocês me chamam de pai, por que vocês não me honram? Vocês me chamam de Senhor, cadê a obediência? Vocês estão desprezando o meu nome. Aí Israel, no que é que a gente está desprezando o seu nome, com aquela inocência cínica? No que? Sabe o que está acontecendo? Sutilmente, sem a gente saber, Israel não tinha abolido o culto, continuava. Israel não estava deixando de vir no culto, continuava. Não estava deixando de adorar, continuava. Mas estava sutilmente fazendo uma adoração profana, trazendo um sacrifício profano. Estava desprezando a Deus. E talvez você está sutilmente fazendo o mesmo. Em que? Eles perguntam, em que desprezando meu nome? Ele responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Ele responde, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Nisto que está no vosso coração. E o que está no vosso coração? A mesa do Senhor é desprezível. Os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício. O pão da preposição era feito segundo a receita que Deus passou na lei. Eles estavam usando especiarias inferiores, fazendo de qualquer jeito. E quando colocavam o pão, no pensamento, no coração deles, eles estavam dizendo, nossa, eu não gosto disso. Que coisa chata fazer isso. Que coisa, nisto me desprezais. E Deus está dizendo, como que alguns aqui o estão desprezando? Quando cantam louvores, leem a palavra, jejuam, vêm à igreja, mas no seu coração não estão felizes com isso. Não querem fazer isso. Desprezam aquilo dentro do próprio coração. Não tem mais alegria, prazer naquilo, porém continuam a fazer. Nisto que pensais, aqui a mesa do Senhor. Depois ele vai continuar. Em que mais vocês têm me profanado? 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor. O que aconteceu? Olha só. Em que eles estavam profanando o nome do Senhor? Profanar o nome do Senhor é comprometer nossa aliança com Ele, nossa fidelidade. Ok? Primeiro, eles profanam, comprometem, dizendo que o Senhor não os ama. E para eles a prova do amor era prosperidade financeira, saúde, paz, que é o que boa parte aqui ainda pensa e pensa. Segundo, profanando o nome dele. Como? Pensando no coração. Vamos na igreja. Paz, irmão, pai. Por dentro, que coisa chata isso aqui. Que coisa chata essa palavra. Que coisa enfadante pregar um sermão. Ih, vou ter que aconselhar aquela senhora. Por dentro está desprezando. Por dentro não tem temor, não tem reverência, por dentro. Depois, e o que fazia isso?
Eles acharam que Deus não amava? A servidão. Segundo, por que profanava? Porque ia lá e oferecia animal. Segundo a lei de Moisés, os sacrifícios a Deus, no antigo concerto, eram sacrifícios animais, a maior parte dele. Então o sacrifício deveria ser tirado, oferecido o melhor do rebanho, da gordura. Se alguém cultivasse, se alguém criasse ovelhas, deveria trazer um cordeiro macho, deveria oferecer o melhor do rebanho, sem ruga, sem uma manchinha, a lã branquinha, com saúde. Tinha que oferecer um cordeirinho. Sabe o que Israel estava fazendo? Estava havendo opressão, dificuldade financeira, não dava para dar o melhor. Eles estavam pegando o coxo, aquela ovelha que nasceu manca, aquela que estava com sarna, para oferecer para o Senhor. Então ele vai dizer aqui, quando trazer animal cego para sacrificar, não é isso mal? Quando trazeis o coxo, aleijado, ou enfermo, não é isso mal? Ele vai dizer, apresenta isso aí para o governador, vamos ver se ele vai aceitar. Dá esse presente para o governador da cidade de vocês. Fala aqui, governador, eu tenho uma ovelha para te dar. Pega a sarnenta, cheia de carrapato, dá para ele, vê se ele vai gostar. Por que eu, o Senhor, tenho que engolir esse sacrifício nojento de vocês? Ah, Senhor, por causa da crise econômica, o gado está definhando, não dá para dar o melhor vai ser reprodutor. Eu vou dar esse aqui que não serve para nada para o Senhor. Por quê? Por causa da crise. A crise, a servidão, estava comprometendo o culto de Israel. Por causa disso, eles estavam oferecendo o pior. Não é assim comigo e com você? Porque a resposta não vem, porque você está passando luta, você está dando algo coxo para Deus, aquela oração mal feita, aquela leitura na Bíblia comendo uma bolacha recheada, aquele culto que vem no louvor, não levanta a mão e não adora, aquele coração que não derrama lágrima, que não é quebrantado. Você está vindo na mesa do Senhor porque você está com crise, depressão, dor de cabeça, dificuldade financeira. Então o culto que você está prestando é ruim, é uma oração seca, é uma oração fria, vazia. Você está oferecendo coxo na mesa do Senhor e você tem uma justificativa. É porque você está passando dificuldade no casamento, é porque você está sem dinheiro, é porque você está sendo oprimido, e isso está te fazendo trazer o pior para a casa do Senhor. E o Senhor está dizendo, vai oferecer isso para o governador, vai oferecer para um ímpio, vai dar isso para alguém e ver se alguém vai aceitar. Agora eu, Senhor, tenho que tolerar isso aí? E quantos não estão assim? Quantos não estão por causa do cansaço, não estão orando direito? Por causa do problema conjugal, estão desistindo de vir à igreja. Por causa de uma enfermidade, não estão lendo a Escritura. Ou estão fazendo mal feito, ou é aquela coisa horrorosa, não toma um banho para vir num culto, não se apresenta de forma digna num culto, não tem postura, não chega na hora, não respeita as lideranças, não tem ordem e decência, é uma coisa coxa, mal feita, de qualquer jeito, rabugenta, com murmuração, sem disciplina, sem regra. E Deus está dizendo, você acha que eu vou tolerar isso? E não é o que metade aqui está fazendo? Não é uma coisa coxa? Ou você tem coragem de levantar a mão e dizer, eu estou dando o melhor do rebanho, minha oração é a melhor que tem, o meu jejum é a coisa mais santa, minha leitura é uma coisa espetacular, a minha postura no culto, na sociedade, ou essa coisa coxa de brasileiro, com a barriga, jeitinho, essa coisa asquerosa. Ele está dizendo aqui o cego, ele está dizendo o coxo, ele está dizendo o enfermo. Apresenta ao teu governador, terá ele agrado de ti? Te será favorável? Agora você está dizendo, não, eu faço isso por causa dos fins. Os fins justificam os meios. E o Senhor está dizendo, agora era a hora de você provar sua fidelidade.
Agora era a hora de você mostrar que no meio dessa crise, dessa tempestade, é que você vai dar o melhor. Era agora para você dizer: agora eu provo o meu amor, porque não são as consequências, evidências e bens que provam minha fidelidade, Senhor. Aqui. Aí, o 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Vocês estão pedindo minha graça, vocês estão pedindo que eu os cure, vocês estão pedindo o poder do Espírito Santo, vocês estão pedindo bênçãos, mas trazendo um animal desse no meu altar, vocês acham que eu vou me agradar? Ora, 9, suplicai o favor de Deus. Deus, conceda a sua graça. Aí ele responde assim: como é que eu vou conceder a minha graça? Com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. O que é isso aqui? Que eu tenho pregado desde que eu me tornei pastor. É tipo assim: pastor, eu fico a semana inteira na safadeza. Domingo eu quero a graça. Eu quero a graça. Cadê a graça? Eu quero a graça. Vamos? Cadê? Tu não é o Deus que cura? Eu quero ser curado. Ué, vamos? Vamos? O Senhor é um Deus que faz? Cadê? Vamos? Deus vai apontar o dedo na tua cara e dizer: a semana inteira você põe animal coxo na minha mesa, a semana inteira você põe coisa que eu repudio, e vem no domingo pedir a minha graça. Receberia eu tal sacrifício? Receberia eu? Agora você entende por que muita bênção não ocorre? Você entende por que gente não é curada, liberta, transformada? Você entende por que eles estavam passando a servidão? A servidão aqui não era Yahvé, era causa e efeito. Não, é o que está em Gálatas 6. De Deus não se escarnece, tudo que o homem plantar, isso colherá. Eles estavam colhendo fruto da desonestidade, desobediência, adultério, divórcio. E Deus está dizendo: é exatamente por isso que vocês estão na crise, porque vocês estão me oferecendo o coxo, e enquanto oferecem, pedem a minha graça. Não pensem os tais que eu vou dá-la, eu não vou dar. Pastor, por que Deus não dá? Porque Deus não patrocina a injustiça, não investe na corrupção, porque Deus não alimenta a iniquidade. Verdade e justiça vão, a verdade e misericórdia vão à frente do seu rosto. Justiça e juízo são a base do seu trono. Agora o 10, olha o que ele fala: tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe o que ele está dizendo? Aquele animal, aquele ritual, era um culto feito no templo, com coração ruim, com gente desprezando e com animal coxo. Sabe o que Deus está falando? Apaga as lamparinas do altar, fecha a porta. Como assim? Se for para trazer esse tipo de sacrifício no meu templo, eu prefiro que não traga. Se for para fazer esse tipo de culto, eu prefiro que não faça. Versículo 10. Ou me trazem o melhor, ou não me trazem nada. Ou não me tragam nada. Ou fazem o melhor, ou façam o melhor, ou não façam nada. É isso que Deus está dizendo. Quer ler de novo? Tomara entre vós tivesse um que tem juízo, e fecha as portas, que não acende fogo em vão. É vão esse fogo. Eu não tenho prazer nesse sacrifício, diz o Senhor, nem aceito essa oferta da vossa mão. É melhor não cultuar,
É melhor não abrir a boca para orar. É melhor não vir num culto do que trazer isso. Pastor, você está indo longe demais. Malaquias 2, versículo 10. Olhe para mim. Isso aqui sabe o que é para mostrar? Presta atenção, às vezes você fica meio assustado. Principalmente você que veio de outra igreja. Você está acostumado com essa farofaria. Isso aí não é evangelho. 80% do que está aí é seita, é anticristão, é Baal adorado, Astarote, Rinfá, Mamon e Dagon, é Belial que está nesses púlpitos. Não é uma adoração bíblica, não é um culto bíblico, não é um evangelho bíblico, é invencionismo de corações corruptos. Deus está dizendo aqui a seriedade que é o seu altar. A seriedade que é abrir a boca, se ela estiver imunda, para proferir uma palavra a Ele. A seriedade que é guardar o corpo e vir no domingo entregá-lo em adoração. A seriedade que é servi-lo, tendo valores num carro, uma doencinha, saúde, paz, ou no sacrifício dele. E Ele está dizendo, para trazer isso, não me tragam nada. Pastor, fala de novo que eu não estou lembrado. O que eles faziam? Por causa da dificuldade financeira, o gado estava minguando. A lei manda pegar o melhor do gado. Eles estavam pegando o pior. Animal com sarna, manco, cego, cheio de bicho. Para nós o que significa? A pior parte do dia é a que você vai orar. O resto, fez tudo no dia. A leitura é comendo, mudando o canal da TV, coxo. É coxo. É coxo. Mano, tem horário para trabalhar, tem horário para comer, para tomar banho, para dormir, para namorar, para passear. Não tem para ler as escrituras, não tem para vida de oração, não tem para oferta no Senhor, não tem para santificação, não tem para comunhão. É um coxo. Ele está dizendo, não vou aceitar. E o que fazia isso? Dificuldade financeira e política econômica. Terceiro, capítulo 2. O versículo 13 diz assim, o 13, eu vou só dizer rapidinho, do 1, Malaquias 1:13. E dizeis ainda, olha o que Deus tem que aguentar, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu da vossa mão? Eles ainda dizem assim, olha para mim, não, mas que canseira ficar oferecendo isso aqui, porque o serviço levítico, quem pensa que o culto, o louvor do Antigo Testamento, e o culto, era igual ao de hoje, está enganado. O culto baseava em sacrifícios. Era sangue para todo lado. Os levitas examinavam e matavam. Era assim os cultos. Eles estavam falando assim, que canseira, que enfado que é vir em culto. Nossa, Deus do céu. Sabe por quê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, meu marido está no álcool, está tão difícil, está ficando um tédio participar de culto, ser cristão, ler Bíblia, canseira. Era assim que eles estavam. Por quê? Por causa da crise. Agora olha o 14, quem oferece esse tipo de sacrifício? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, eu não queria ler isso aqui, irmão, mas eu vou ter que ler. Promete e oferece o Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor, o meu nome é terrível das nações. Eu não vou poder entrar porque senão não cabe isso aqui nunca. Escuta o que ele está falando aqui. Maldito seja o enganador. Quem é o enganador? Que vai ser maldito. Quem que é maldito? Aquele que tem no seu rebanho um animal bom, sadio, gordo, e me oferece um defeituoso. Maldito é aquele que tem tempo para orar e não ora.
para ler as escrituras e não lê. Maldito é aquele que pode desviar do pecado e não desvia. Maldito é aquele que pode fazer melhor para o Senhor e não o está fazendo, tendo condição de fazer. Eles não estavam andando coxo porque tinha no curral 100 ovelhas coxa. Tira uma coxa. Eles estavam sendo malditos porque tinha 100 ovelhas, 40 boas, 60 coxas. Ele pegava a enferma, a sarnenta. Cuidado com isso. Agora o 2. O 2, vamos ler. Versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós este é o mandamento. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei vossas bênçãos. Já tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Sabe o que Deus está ensinando aqui? Propondes isso no seu coração. Honra meu nome, Israel. Israel, não deixa que a dificuldade de dinheiro impeça vocês de honrar. Proponde isso no coração, Israel. Dá honra ao meu nome. Deus está dizendo para você que está quebrando o pau com a mulher, que está vendendo o almoço para comprar a janta, que está sofrendo de doença. Ele está dizendo: não deixa essas coisas impedir vocês de dar honra ao meu nome. Honra Ele mesmo tendo essas dificuldades. Honra meu nome, Israel. Ele está dizendo: se vocês não ouvirdes e não propuserdes isso no coração, virá sobre vós maldição. Honra o nome de Deus. Olha para mim, você vai esperar Deus mudar isso que você está passando para dar honra por nome dEle? Não vai mudar nunca. Agora, quando você der honra para o nome dEle, no meio disso que você está vivendo, aí as coisas vão mudar. Quando você dá honra, eu vou sem dinheiro, mas eu vou. Aquela mulher quebra o pau, mas eu não largo dela. O bicho está pegando, mas eu não deixo de honrar o meu Deus. Eu não vou obedecer homem. Eu não vou ser coagido por namorada. Eu não vou ser coagido por patrão. Ninguém vai mandar eu quebrar a minha lei. Não tem ninguém que vai fazer eu contra o meu Deus. Mas irmão, o céu está caindo na tua cabeça. Eu não largo da fé. Eu não deixo de ir na igreja. Eu vou dar honra ao nome do meu Deus. Quarto, capítulo 2, versículo 11. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou-se com adoradores de deuses estranhos. Gente judia, judeu, casando com pagão. Versículo 13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Por que o Senhor não aceita a nossa oferta? Por que o nosso cultozinho, nossa oraçãozinha não está virando nada? Ele responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo? Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Sabe outra maneira de destroçar com o culto a Deus? Sabe o que Israel estava deitando? Como? Oferecia o sacrifício, cobris o altar do Senhor de lágrimas e choro. Eles vinham oferecer e choravam: Senhor, aqui, Senhor,
Pai, aqui minha oferta alçada, o meu bode, o meu cordeiro, recebei. O Senhor diz: eu não vou receber, ainda que cobris o altar de lágrimas. Está vendo? Porque tem gente que jejua e chora, e implora para Deus uma resposta, para Deus operar, para fogo do céu descer, e não acontece. Ele diz: não vou aceitar. Por quê? Por causa dos casamentos mistos, porque vocês traíram vossas mulheres, porque vocês se casaram com pagãs, porque o culto ao Senhor está cheio de família mista, e eu não me agrado disso, porque diz: eu, Senhor, repudio, abomino o divórcio. Sabe o que Deus está falando? A sua família, a sua vida conjugal, a sua moralidade coopera para o culto a Deus. Como assim? O que estava comprometendo o culto? A imoralidade de Israel. Israel estava adulterando, divorciando, fornicando, prostituindo. Então eu posso entrar aqui: masturbação, homossexualismo, pornografia, divórcio, adultério. Por quê? Por causa do cativeiro, por causa das viuvez. Gente estava pegando gente estranha. Segundo a lei de Moisés, para manter a descendência judaica, judeu só pode se relacionar com judeu. Ele não aceita casamento misto. Ok? Israelita, só com israelita. Por que Sansão foi arrebentado? Porque entrou numa filisteia chamada Dalila, se ferrou. Agora Israel, o que está fazendo? Por causa do cativeiro, da pressão. Não tinha mulher, não tinha homem, conheceu gente mais bonita, foi e se apegou a essas mulheres. Essa pressão fez eles terem casamentos mistos, e deixar a mulher da sua mocidade, a titular, a primeira, cometendo imoralidade. E vinham, compareciam e ofereciam o animal, o sacrifício. Porém, debaixo desses casamentos horrorosos, dessa imoralidade, o Senhor repudiava aquele sacrifício por causa da imoralidade. Sabe o que Deus está ensinando a você? Por causa da crise, não é para você deixar o teu casamento. Por causa da crise, não é para abandonar o teu marido. Pode acontecer o que for, pode ter droga, bebida, crise, não deixa aquilo que Deus uniu. Eu, Senhor, repudio o divórcio. E quando você, por causa da crise, quebra os princípios, o culto ao Senhor está sendo afetado. Está carente, está beijando na boca, sem o tempo certo, pecado. Não, pastor, a crise, a carência, Deus repudia a imoralidade. Como é que é? Ai, por causa da crise, eu não tenho irmã na igreja, eu peguei uma no mundo. E quando você pega uma no mundo, aquele sacrifício que se oferece para Deus, Ele não aceita. Ele não aceita julgo desigual. Ele não aceita divórcio só em caso de viuvez. Ele não aceita imoralidade. Ele não aceita fornicação. Ele não aceita masturbação. Ele não aceita cobiça. Ele não aceita pornografia. A imoralidade compromete o culto a Deus. Mas a imoralidade tem uma razão: a pressão, a servidão, a carência, o tempo. Deus está dizendo não. Aqui, ó, eles choravam, vinha com o novilho: Senhor, agora será por que Deus não está ouvindo tua lágrima? Vai reconciliar com a tua mulher primeiro, antes de oferecer a oferta no altar.
Vai reconciliar com teu marido primeiro, antes de derramar lágrima no altar. Vai parar de fazer sexo com a tua namorada, que você não devia nem estar tocando, nem viver com ela sozinha. Que isso é princípio. Para depois vir chorar no altar. Vai abandonar a imoralidade, a pornografia, para depois vir a Deus. Quinto, versículo 17 do capítulo 2. Agora é Deus que vai falar. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se alegra, se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Outra pergunta que eles fazem: enfadais o Senhor com vossas palavras, e perguntais: em que te enfadamos? Quando dizeis: o bom passa por mal, e o mal passa por bom. Olha aqui, agora é a vez de Deus. Deus está enfadado desse povo. Eu estou enfadado de vocês. Aí o povo cinicamente: mas de que o Senhor enfadou de nós? Nós somos tão bons. Do que enfadais? Por causa das vossas palavras. Elas enfadaram, feriram a Deus. Enfadai o Senhor com vossas palavras. Quais? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que ele se alegra. Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou enfadado de vocês, Deus. E os caras: por que você está enfadado? Por causa das vossas palavras. Porque vocês estão falando assim, ó. As pessoas que roubam, que matam, mente, trai, elas estão felizes. Elas não sofrem, elas não têm doenças, elas não vão para a cadeia, elas não batem carro, elas não tomam multa. Olha lá, ó, tudo safado, picareta, tão feliz. Nós, o povo do Senhor, que está tentando fazer o bem, ser honesto, estamos sofrendo. E Deus está dizendo: vocês estão me enfadando com essa conversa, vocês estão me ferindo, me ofendendo. Mas como, Senhor? Quando vocês dizem assim, olha só: qualquer que faz o mal passa por bons olhos de Deus, e desses é o que Deus se agrada. Onde está o juízo de Deus? Onde está o juízo? Aí Deus responde no 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor. Virá o seu templo, o Senhor. A quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Agora o 2: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como potassa dos lavadeiros. Senhor, o Senhor não faz justiça para nós. É injusto esse povo safado, ímpio e iníquo está feliz, e nós, o teu povo, passando escassez. Essa conversa, essa afronta estava ferindo Deus. E Deus respondeu: ah, vocês querem juízo? Vocês querem? Então tá bom. Vai vir o dia do juízo, o anjo da aliança. Esse dia chegará e ele fará. Mas espera aí, quando ele fará, quem subsistirá? Mas o que o senhor está dizendo? Ele fará justiça, mas vai começar por vocês. Vocês querem mesmo que faz justiça? Vocês acham mesmo que é injusto você ter essa dor no pé? Ser aposentado do NPS? Você acha que é injusto você morar na casinha do aeroporto e o outro na morada do verde? Ah, então você quer que eu faça justiça? Você verá, ela virá, só que vai começar por vocês. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo:
quem subsistirá? Sabe o que ele está ensinando aqui? Um princípio. Vocês jamais verão essa justiça na terra. Aqui o rico vai sempre oprimir o pobre. Aqui sempre vai ter gente doente. Aqui sempre vai ter Janjão, Santa Casa, SUDS, NPS, NAMPES. Aqui sempre vai haver corrupção na política. Vocês querem ver o juízo? Somente quando o anjo da aliança vier e purificar vocês com fogo, e esse fogo queimará os ímpios, queimará o joio, e somente os meus prevalecerão. Ou seja, esse dia da justiça, só no dia do juízo final você vai ver. Mas vocês podem estar enfadando a Deus. Agora, por que vocês estão fazendo isso? Porque os persas têm dinheiro, porque os egípcios têm dinheiro, e os judeus estão pobres. Sabe por quê? Porque aquele médico espírita anda de Santa Fé e Vera Cruz. Sabe por quê? Porque aquela mulher macumbeira mora numa casa de 5 banheiros, e eu, filho de Deus, vou trabalhar de barra forte, de bicicleta. E Deus está dizendo, não fala isso. Minha justiça não vai ser provada nessa terra. Vai com dificuldade. Continua. O ímpio, no dia do juízo, será julgado. Você, porém, prevalece. Permanece. Vamos continuar, senão não cabe. 6. 3. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem muita gente que fala que dízimo não é bíblico. Bíblico é, aqui ó, nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e toda a nação. Aí vem outra pergunta. Deus afirma, eles perguntam, sabe por que vocês estão amaldiçoados? Porque vocês me roubam. Mas Senhor, mas no que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. A contribuição de vocês está comprometida. Por quê? Porque vocês estão ruim das pernas. Opressão financeira e econômica na nação, não é? É. Está comprometendo a oferta. Só que quando vocês comprometem, vocês estão me roubando. E por causa do seu roubar, vocês estão sendo amaldiçoados financeiramente. É uma maneira também. A gente oferta a nossa oração, nosso louvor, jejum, a palavra, mas a gente oferta também bens, a gente oferta dinheiro, a gente oferta comida. Para quê? Para manutenção do templo. Na lei de Moisés, Deus ordenou que toda a nação desse o dízimo de tudo que fazia. Para que o dízimo vinha? Dízimo de cereal, dízimo da ovelha, 10% da plantação, 10% do gado. Para quê? Para sustentar o templo e os sacerdotes. Tinha vários levitas que viviam da oferta, do dízimo. Hoje, a igreja, ela vive da contribuição da igreja. Ela vive da oferta da igreja. E é uma maneira também de prestar culto a Deus, oferecer parte da nossa finança. E quando eu não ofereço, olha o que Deus diz, vocês estão me roubando, Israel. Nós? Aonde? Nos dízimos e na oferta. A crise financeira está fazendo vocês reter o que não é de vocês. Quanta gente que está aqui nunca ofertou uma vez na casa de Deus. Meu irmão, se os negros roubam, compram iate, helicóptero, que eles queimem no inferno, a oferta não deixou de ser bíblica, a contribuição não deixou. Eu tenho que contribuir como cristão para o templo de Deus. É uma maneira de provar fidelidade, é de sustentar a obra de Deus, propagar a obra de Deus. Em toda a Bíblia, a oferta, a contribuição, ela é requerida de Deus. Agora, por que você não está dando? Estou desempregado, ganho pouco.
E fiquei grávida de um menino. A crise financeira está fazendo você reter. E Deus está dizendo: estão me roubando. Sétimo, está acabando. Versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis, olha só o que estavam falando: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos, e em guardar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes e soberbos também os que cometem impiedade. Prosperaram, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Terceiro, vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vai dizer: em que temos falado? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que adianta servir a Deus? Que adianta ser crente? Que adianta ser santo? Que adianta vir no culto? Que adianta orar? Não acontece nada. Dinheiro não entra, saúde não vem alegria. Agora olha os caras lá fora. Olha lá, olha o soberbo, eles tentam o Senhor, escapam. Sabe o que é a sétima maneira de comprometer teu culto? Murmuração. Não está adiantando nada essa igreja. 20 dias que eu estou acordando de madrugada, orando, para quê? 85 dias lendo a Bíblia seguido, o que adianta? Aí ele diz: vossas palavras foram duras. No que foram? Quando vocês estão murmurando, dizendo que não vale a pena ser cristão, dizendo que não adianta nada gastar gasolina para vir no culto, jejuar, guardar o corpo da fornicação e ficar um tempão solteiro, que adianta? Ele vai dizer: olha lá, nós reputamos felizes os ímpios, os que cometem impiedade prosperam, eles tentam a Deus e escapam. Por que você murmura? Porque o vizinho está cantando e você está chorando. Porque você está sentindo o cheiro da picanha do vizinho e na sua casa não tem cheiro nenhum. Porque os filhos do vizinho estão com um sapatinho, roupa bonita, os seus estão sem. Porque o filho do vizinho vive com saúde, o seu vive no médico. E você está dizendo: que porcaria é essa? Está adiantando o que isso aqui? Último, ele vai responder e vamos terminar. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o ímpio, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Agora para vocês que está aí murmurando, olha lá o que ele tem, ó. Versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, para a igreja, para o cristão que está firme, para aquele que perseverou, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos das estrebarias. Versículo 5: e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe como que ele termina? Vou terminar, calma, não fica nervoso não, eu sei que está longo. Agora mesmo você está aí, que canseira, pastor. Você está igual os caras aí. Até quando gritarei violência, violência, e tu não ouvirás? Até quando
eu vou ver a felicidade dos outros e a minha tristeza. Até quando? Sabe o que Deus encerra aqui nos ensinando? O meu povo, a igreja, o meu tratamento é diferente. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia, diz o Senhor, eu poupa-los-ei, como um homem poupa o seu filho. Que dia? Irmão, ele está falando no dia do julgamento. Naquele dia, o espírita vai se ferrar. Naquele dia, o que adora a imagem vai se ferrar. Naquele dia, o adúltero vai se ferrar. A feiticeira, o fornicador, o ímpio, o rico, o bonachão, o fanfarrão vai se estrepar. E eu pouparei vocês. Então aquele dia vereis a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não me serve. É naquele dia que o joio será separado do trigo, naquele dia que o ímpio, o rico, o profano, o maldito conhecerá a espada, naquele dia que você verá o quanto compensou fugir do pecado, passar dificuldade, a justiça virá de forma completa. É só naquele dia, meu irmão. Então ele vai dizer: aquele dia que arde como fornalha, os soberbos, os que cometem perversidade, aqueles iníquos, meu irmão, queimarão, serão como restolho, queimarão como brasa, diz o Senhor, e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E aqui ele completa: e eis que vos envio o profeta Elias. Ele está dizendo: eu vou fazer a transição de Malaquias para Mateus, do Velho Testamento para o Novo. Eu vou enviar Elias, João Batista. Ele preparará o caminho do Senhor. Quando ele preparar, virá aquele da nova e eterna aliança. Então finalmente Israel será restaurada. Quando ele morrer na cruz, quando ele ressuscitar o terceiro dia, quando ele subir aos céus, e quando ele retornar, ele buscará a igreja em glória. Ele transformará teu corpo corrupto em incorrupto, mortal em imortal. Então lá, meu irmão, haverá descanso. Então lá haverá justiça. Então lá haverá paz. Então lá haverá saúde e prosperidade. Ele está dizendo: no céu, meu irmão, é o céu que temos que esperar, é no céu que vamos estar, é para o céu que temos que olhar. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus por isso. É a eternidade. Meu irmão, diga: grave a eternidade nos meus olhos, Senhor. É essa a justiça de Deus. Não é nessa terra, é na terra vindoura. É isso que ele está dizendo. Então ele faz o desfecho assim para Israel: Israel, por enquanto vocês vão continuar vendo isso. Por enquanto ainda vai ser difícil, Israel. Mas espera, Israel. Eu posso curar vocês? Claro. Eu posso abrir as portas? Claro. Eu posso fazer melhor? Sim. Mas Israel, a justiça plena será no céu. Será na eternidade. Será quando vir o novo João Batista. E dele vir aquele que vai fazer um novo concerto. E quando ele morrer no Calvário e perdoar vossos pecados, ele abrirá o caminho para o céu. E ele levará vocês. Se você sair daqui só com isso, tá bom. O que falou comigo? Não deixa tudo isso que está acontecendo na sua vida comprometer teu culto a Deus. Não deixa. Pastor, eu não estou ofertando porque eu não tenho dinheiro. Não deixa. Pastor, eu estou chutando a minha mulher porque está feio. Não faz isso. Pastor, eu estou parando de orar, adorar porque eu estou com doença. Não faz isso.
Pastor, Deus não me honrou. Deus não respondeu. Ele fez uma promessa para Isaías, Ezequiel, Jeremias. Não cumpriu. Não baixa teu nível. Não oferece animal coxo. Não ora de qualquer jeito. Não jejua de qualquer jeito. Honra a Deus. Lembra de Jó? Por que Jó foi ferido? Poxa, tinha nada. Homem sincero, reto, íntegro, o melhor homem da terra. Deus falou, pode ferir, flagelar Jó. Sabe o que Jó responde? Mas eu não recebi o bem de Deus? Não receberia também o mal? É isso. Isso tem que falar com você. Isso tem que fazer eu sair daqui. Eu vou buscar a Deus, Ele me dando poder ou não, honra ou não, discípulos ou não, dinheiro ou não, curando ou não. Eu vou continuar, eu vou buscar, eu vou até o fim. Por quê? Porque Ele é digno, porque Ele é exaltado entre as nações, porque Ele é terrível e Senhor dos exércitos é o seu nome. Propõe isso no seu coração.